Oi, meu nome é Nathane Borondi, sou discente do curso de Engenharia de Telecomunicações e faço parte do Laboratório de Eletromagnetismo, Microondas e Antenas, na Universidade Federal do Pampa, campus Alegrete. Esse trabalho é um estudo de topologias de espalhadores para redes refletoras, produzido em conjunto com a discente Melissa Bilger e com o coordenador docente Edson Rodrigo. Gostaria de agradecer ao Programa de Desenvolvimento Acadêmico pela Bolsa de Iniciação Científica. Uma rede refletora é um tipo de antena. Conforme a figura, ela é composta por uma superfície refletora com um plano terra. A superfície é formada por um laminado de baixas perdas para altas frequências, representado pela parte em verde, e nele são impressos vários PETs metálicos, representados pelos quadrados em amarelo. Cada PET representa uma célula da rede refletora, e eles devem ser projetados para que ressonem uma determinada frequência, e assim compensar as diferentes fases com que os campos eletromagnéticos chegam em cada PET. Com isso é possível irradiar o campo para qualquer direção. O alimentador que irá iluminar a rede pode ser bem simples, como por exemplo uma antena de microfita. Isso reduz a complexidade de implementação. Como também por ela possuir uma superfície plana, o seu uso em satélites torna-se bastante atrativo, já que é uma fácil conformação com a estrutura. Para calcular o diagrama de compensação de fase, deve-se primeiro saber qual direção o campo será irradiado, e na figura ela é representada por esse ponto em laranja. Então, a direção do feixe será representada pela variação em relação ao eixo Z, denotada pelo ângulo θ, e em relação ao eixo X, pelo ângulo φ. Além disso, a distância do alimentador a cada célula e a curva de fase produzida pelos elementos também influenciam no diagrama. Para obter a curva de fase, existem várias técnicas utilizadas, e uma delas é a abordagem de Floquet, que consiste em analisar uma célula no meio de infinitas outras células idênticas. Isso pode ser feito por meio de um software, como HFSS, e a geometria do PET também influencia bastante no comportamento da curva de fase, como é possível notar na análise feita variando o tamanho de PETs quadrados. A curva de fase característica para esses elementos está representada na figura esquerda. Foi realizada uma variação dos elementos entre 7 a 10 milímetros, sendo possível notar que a fase torna-se constante para tamanhos maiores ou menores, e que na zona de ressonância ocorre uma rápida mudança de fase, o que pode gerar erros de fase no projeto. Durante o projeto, é necessário realizar várias análises com diferentes parâmetros para obter uma curva de fase de melhor desempenho, como a variação da espessura e a permissividade do substrato, o distanciamento entre as células, a variação da frequência e a posição do alimentador. Um exemplo para os diagramas de fase para uma rede refletora de 12 por 12 elementos estão nas figuras da direita. Na figura A, é representado o diagrama do campo incidente irradiado por um alimentador na posição axial. Na figura B, é representado o diagrama de direção de irradiação da rede refletora, que será produzido a partir do diagrama da figura C, que contém as fases necessárias em cada PET para que a onda seja refletida para a direção broadside. O diagrama da figura C é otimizado por meio de um código MATLAB. Após a obtenção da curva, foi realizado o projeto de uma rede refletora embarcada em um nanosatélite utilizado no programa CanaSat, com dimensões de 200 por 200 milímetros, conforme a figura, sendo possível adicionar mais redes nas outras faces e assim aumentar o ganho da antena. A frequência de operação escolhida foi de 8,6 GHz, com o dielétrico possuindo permissividade relativa de 3,55 e com espessura de 0,813 milímetros. O distanciamento entre as células foi de 34,88 milímetros, o que corresponde a 0,47 vezes o comprimento de onda no vácuo, o que resulta em uma rede de 12 por 12 elementos. A variação de fase alcançada foi de 324,9 graus, com um ganho de abertura de 21,84 dBi. Ainda serão analisadas outras geometrias para os PETs, a fim de obter ondas circularmente polarizadas, e também deseja-se projetar um alimentador mais eficiente para as redes refletoras que serão desenvolvidos futuramente.